Agora vamos falar de coisa boa? Gente, um professor aqui de Feira de Santana está entre os 20 melhores do país na área de matemática. Foi o que apontou o resultado da primeira Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática. O ranking só vai ser divulgado no próximo dia 27, mas já se sabe que ele vai receber ou medalha de prata ou de ouro. Mas independente da medalha, a classificação entre os 20 já é motivo de muito orgulho pelos alunos e também colegas de profissão. São 54 aulas por semana, 3 escolas diferentes, uma carga horária de 48 horas semanais. Multiplique tudo isso por 20 anos de experiência em sala de aula e o resultado é o dia a dia do professor Fábio Lima. Correria é grande. A gente tem todas as manhãs e todas as tardes praticamente fechadas totalmente, mas a gente vai acostumando ali uma atividadezinha física para poder dar uma equilibrada e conseguir resistir, mas a gente consegue cumprir os 2 turnos de aulas aí com certa tranquilidade. Os números ajudam a contar um pouco de quem é o professor, mas também ouvimos outras versões de quem aprende todos os dias com ele. Ele dá o assunto de forma bem didática, dá pra gente entender tudo que ele explica, a gente consegue entender até assuntos como divisão, que eu estava com um pouco de dificuldade, agora ele já me ajudou bastante, tô gostando demais, ele é divertido, ele não deixa aquela aula chata, é muito legal. Ele faz questão de explicar bem direitinho até que o aluno entenda, ele acha formas de cada aluno entender de uma forma diferente, mas que ele entenda a matéria, e eu acho isso bem interessante de todos os professores que eu já tive. E os colegas de profissão pensam parecido. É um professor muito acolhedor, né? Ele é um professor muito simpático, ele realmente é esse professor que os alunos elogiam, porque tem uma didática muito boa, né? Que os alunos gostam dessa troca. Ele tem uma fala muito tranquila, né? No passar o conhecimento, ele passa essa tranquilidade também para a gente, enquanto colega, e para os alunos. Somando os depoimentos e dividindo por 3, a média que a gente encontra é essa aqui. É um super professor. Mas espera aí que ainda tem mais um número para adicionar nessa conta toda. 20. E a gente explica o porquê. É que Fábio está entre os 20 melhores professores de matemática do país. A colocação é resultado da primeira Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática. Eu me inscrevi, fiz a primeira etapa, passei para a segunda. A primeira etapa era uma prova escrita, eles têm, eu não lembro exatamente quantas questões eram mais, mas passei para a segunda fase. A segunda fase foi outra prova também e a gente tinha um vídeo no final que você tinha que fazer. Aí eu passei para a terceira fase, que nessa terceira fase eu já fiquei entre os 100 melhores do país. Aí veio a terceira fase, que era uma entrevista, onde nessa entrevista tinham mais ou menos, acho que uns 15 professores, e cada um te faziam 2 perguntas em média. Era meio que uma sabatina para saber o que você faz na sala, se você já ganhou alguma premiação, se os seus alunos já ganharam, se você tem como comprovar isso. Depois dessa última fase, eu não sabia dessa parte, eles ligaram para os diretores das escolas para tentar confirmar todas aquelas informações que você falou, principalmente na última etapa, que foi a entrevista. E aí, quando saiu o resultado, a sua colocação? Aí foi a surpresa, né? Porque saiu semana passada que eu estava entre os 20 melhores. Eles ainda não divulgaram quem é o primeiro, quem é o segundo, mas que está no ranking dos 20. Fábio é natural do município de Tanquinho, mas mora e dá aula aqui em Feira de Santana em 3 escolas, uma delas estadual, o Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand. E está no ranking entre os melhores do Brasil, não orgulha somente a ele, mas eleva também a várias potências o ensino público. Para a gente que já trabalha com o Fábio, com outros professores, que a gente percebe essa dedicação, né? E na escola pública, principalmente, foi uma felicidade, né? Eu disse que parecia que estava sendo comigo. Essa foi a primeira edição da Olimpíada de Professores, mas Fábio já foi premiado em Olimpíadas de Matemática, em que incentivou e ajudou alunos a ganharem destaque. É aqui, neste escritório em casa, que o professor guarda essa e outras premiações. Aqui também ficam os muitos livros que fazem parte da rotina de estudos dele. Aqui também ele se preparou e cumpriu algumas das etapas da Olimpíada. Na pandemia, esse cantinho ganhou mais uma função.
virou um estúdio em que ele começou a gravar aulas, inicialmente para ajudar os alunos que naquele momento precisavam estudar de casa. A iniciativa virou um canal na internet com quase 7 mil inscritos. E o canal foi batizado com o apelido do professor, Jô Farauli, que já virou marca registrada e é resultado de mais uma soma, as iniciais do nome e sobrenomes dele. O nome Jô Farauli, ele veio de uma leitura de um livro que eu fiz, chamado O Homem que Calculava, onde o autor criou o nome a partir de pedaços de nome dos alunos. No momento que eu li esse livro, eu pensei, será que dá para fazer parecido? E aí eu peguei o meu nome completo, para quem não sabe, é José Fábio de Araújo Lima. Peguei o JO do José, o FA do Fábio, o ARU do Araújo e o LI do Lima, e aí saiu o Jô Farauli. Isso eu comecei a usar em 2002, faz bastante tempo. Depois daí eu sempre uso na sala qualquer exemplo, Jô Farauli, na hora da ideia do canal. Uma das primeiras que a gente colocou lá foi matemática com o Jô Farauli, e aí pegou, e aí está o canal que hoje é um sucesso que ajuda bastante alunos a se prepararem para Olimpíadas de Matemática. Em casa estão também seus maiores tesouros, os 3 filhos que já seguem os caminhos e a aptidão do pai. Pedro, de 9 anos, ganhou a prata na Olimpíada Canguru de Matemática no ano passado, uma competição internacional. E Murilo, de 17, recebeu menção honrosa. Incentivo, quando você tem um pai que dá aula de matemática, tem um canal de matemática, meio que a casa toda, né, até a madrasta, mãe também dos outros irmãos, então meio que você é incentivado a estudar matemática, não tem muita opção. Agora, Fábio aguarda o resultado do ranking nacional. Se estiver entre os 10 primeiros colocados, a medalha é de ouro e ele ganha uma viagem para Xangai, na China. Os outros 10 levam a prata para casa. E esperamos estar nos 10 que vão ser os medalhistas de ouro. Bem, o pódio o professor já conquistou. E mais do que isso, uma super torcida. Agora eu fico imaginando a dificuldade de uma Olimpíada de Matemática para professores de matemática. Professor Fábio, tá de parabéns e a gente tá aqui sim na torcida.